E aí, pessoal, tudo na paz? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do livro de João. Eu vou ler do versículo 6 até o versículo 10. Eu peço que, se possível, você me acompanhe. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Antes de começar, nós temos que separar João, que escreveu o livro, de João, mencionado no versículo 6. João mencionado no versículo 6 é João Batista, diferente do apóstolo João. João Batista, ele começou seu ministério antes de Jesus. E o seu ministério, basicamente, era anunciar a vinda do Messias. Anunciar o projeto de Deus para a humanidade. E é esse ponto que eu quero chegar. O projeto de Deus para a humanidade. O mérito não é de João Batista. O mérito aqui é de Deus. O versículo 6 deixa isso bem claro. Houve um homem enviado de Deus. Quando nós temos um mensageiro, um carteiro, que entrega uma carta para alguém, nós, quando lemos a carta e ela é uma boa notícia, necessariamente nós não agradecemos a boa notícia ao carteiro. Nós agradecemos a boa notícia a quem enviou a mensagem. E é esse ponto que eu quero chegar. O mérito da mensagem, o mérito do plano de salvação, ele é de Deus. E é muito importante isso no nosso dia, porque muitas pessoas têm dado o mérito da evangelização, o mérito da pregação da palavra para o mensageiro. O mérito não pode ser humano, o mérito não é nosso, o envio é de Deus. Muitas pessoas hoje dizem, eu fui enviado por Deus, eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida e tudo mais. Não quero entrar nesse mérito, se é ou não uma mensagem de Deus. Onde eu quero chegar é o seguinte: o digno de louvor, o digno de glória é o nosso Deus. E o apóstolo João já deixa isso bem claro. Deus enviou João. Isso também, acredito que João queira, através do seu livro, ratificar a pregação de João Batista, mas eu posso olhar para um outro lado também, que é mais no lado do nosso dia a dia, é que algumas pessoas, tem muitos exemplos, né, hoje em dia, que querem roubar o mérito, querem roubar a glória de Deus. Deus é que enviou. Você provavelmente aí está pensando em vários nomes de pessoas que usam o nome de Deus para crescimento pessoal. Isso é um erro muito grave, porque você está tirando o mérito, você está tirando a glória do nosso Deus. Aqui no livro fica bem claro que o propósito aqui não é o mérito de João. O propósito aqui não é valorizar o trabalho de João, mas o mérito aqui é um mérito de amor de Deus para a minha vida, para a sua vida. E hoje, eu olho algumas pessoas e que têm dado péssimos exemplos. E eu vejo assim que buscam uma glória pessoal. Claro, as pessoas não falam isso abertamente, mas a gente pode olhar até pelo testemunho e pelo retorno que a pessoa dá, né? E eu não estou falando necessariamente de algumas pessoas famosas. Se você for olhar, pessoas do dia a dia têm buscado a glória pessoal. E se duvidar, até mesmo alguns de nós têm cometido esse erro. E é um erro muito grave. Nós não podemos deixar passar que o envio, que quem comissionou, quem nos dirigiu a fazer a obra foi Deus. A obra é dele. O mérito, a glória tem que ser sempre dele. E aqui João, o apóstolo João, faz isso muito bem.
quando ele coloca aqui que Deus que ordenou, foi Deus que vocacionou, foi Deus que predestinou aqui João a esse chamado de anunciar a vinda do Messias. E aqui entrando no versículo 7, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Quando eu observo algumas pessoas pregando que se dizem enviadas por Deus, será que eu consigo observar as qualidades do versículo 7? Será que essas pessoas têm feito têm entregado uma palavra que fazem as pessoas crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo? Ou será que a pregação dessas pessoas tem sido uma pregação que enche o ego humano, que não levam realmente as pessoas a se converterem? É muito grave isso e a gente tem que observar e tem que sempre seguir o exemplo de João. O versículo ainda não começa a falar sobre a vida de João totalmente, mas deixa claro que João ele foi enviado para dar testemunho de Jesus, para dar testemunho da palavra, para que as pessoas não crescem e não amassem, não idolatrassem João, mas que crescem em Jesus através da vida de João. E o que observa aqui? João, ele foi um canal. João Batista, ele foi um canal para que a mensagem, para que o evangelho fosse pregado. As pessoas não tinham que ver João, mas tinham que ver a palavra. Claro, teve pessoas que amaram João além do que amaram a palavra. Acabaram deixando de seguir Jesus porque se filiaram de uma tal forma a João. Pode ter acontecido esse tipo de situação, como acontece hoje. Algumas pessoas que eu vejo que realmente pregam a palavra acabam se tornando pessoas muito famosas, conhecidas, não por glória pessoal, mas pela pregação do evangelho. Eu sigo algumas pessoas dessas e eu ouço a palavra dessas pessoas. Sendo que algumas pessoas que as seguem acabam se tornando idólatras dessas pessoas. A culpa necessariamente não é dessas pessoas. Mas, por outro lado, eu vejo algumas pessoas que não esquentam, não dão a mínima com esse tipo de idolatria que acontece. E a própria pregação dessa pessoa não dá fruto. Não dá fruto, que eu digo no sentido de vidas. Não dá fruto num evangelho verdadeiro. A gente não vê a pregação da cruz. A pregação do amor. A gente vê uma pregação que valoriza o ser humano, que valoriza... Não tô aqui dizendo que é errado a gente valorizar as pessoas. Me entenda. Eu tô levando ao ponto... como eu posso dizer aqui? Quando a pregação foge de Jesus e vai para um âmbito financeiro, para um âmbito pessoal, um âmbito no sentido da ganância do ser humano, que valoriza o ego do ser humano. Tem pessoas que pregam dessa forma. E é essas pessoas que eu quero aqui confrontar. Será que essas pessoas realmente são enviadas por Deus ou estão usando o nome de Deus? Quando eu olho para João, eu vejo um exemplo de pessoa que testificava do amor de Deus, que testificava da palavra de Deus. Outro ponto que eu quero observar é que João, ele se tornou uma pessoa famosa. E o fato de se tornar uma pessoa famosa não quer dizer que a pessoa está ferindo o evangelho, está tomando a glória de Deus. Acontece esse tipo de situação, uma pessoa se tornar famosa. Diferente de algumas outras pessoas que se tornaram famosas e perderam
o sentido da pregação do evangelho, eu posso até citar aqui alguns nomes. Eu vejo uma pessoa que se torna famosa, eu não estou no dia a dia dela, mas eu consigo observar. Augusto Nicodemos é um grande pastor que se tornou muito famoso, mas mesmo assim continua pregando um evangelho genuíno. E eu gosto muito também do Rodolfo. Rodolfo tem um exemplo de conversão muito impactante. Eu já assisti o testemunho dele na internet, não conheço, não sei como é a vida pessoal dele, mas do que eu vejo dos frutos, é um exemplo de pessoa que é famosa, mas não deixou a glória pessoal crescer e se coloca num ponto de adoração. Eu gosto muito do exemplo dele. Não sei como está a vida espiritual dele, mas o que eu vejo de fora, o testemunho dele é um testemunho da glória de Deus. É um testemunho que leva as pessoas a enxergarem Jesus Cristo. Não é um testemunho que leva as pessoas a... Nossa, como ele é legal, como ele é massa, como ele canta bem. Nossa, como a letra da música dele é bem estruturada. A letra da música dele é uma letra que tem uma poesia bonita. O solo de guitarra que ele coloca é muito bom. Não vejo isso. Eu vejo um testemunho de, nossa, essa palavra está me levando a conhecer Jesus. Não estou dizendo que não exista pessoas que venham idolatrar ele. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nele eu não vejo a busca por isso. E é importante que você, no seu dia a dia, siga pessoas que sempre queiram falar do amor de Deus. Desculpa estar sendo bastante redundante nesse ponto, só que, cara, tem acontecido isso bastante no nosso dia a dia. As pessoas estão idolatrando alguns famosos. Estão chegando ao ponto de Jesus estar em segundo plano. E muitos desses famosos, a culpa necessariamente é dele. Não que ele queira ser idolatrado, mas que eles estão buscando coisas pessoais, crescimento pessoal, coisas que alimentam o ego deles. Não vou citar nome de ninguém, até porque não seria legal. Eu citei o nome aqui do Augusto Nicodemos e do Rodolfo Abrantes, mas como algo como elogio, uma crítica positiva. Gosto muito dessas duas pessoas e hoje vejo essas duas pessoas em polos diferentes, né, em linhas teológicas diferentes, mas como exemplos, como testemunho de cristão, da mesma forma que foi João Batista. Estou comparando aqui Augusto Nicodemos e Rodolfo Abrantes com João Batista. Legal, isso, muito bom. Espero que o final deles não seja como o de João Batista, mas com certeza eles fariam o mesmo que João, estariam dispostos a pregar o evangelho. Eu, olhando daqui, vejo eles como exemplo de pessoas íntegras, pessoas tementes a Deus, da mesma forma que foi João Batista. Se você não entendeu essa referência da morte de João Batista, continue a leitura do livro de João ou de Mateus ou dos outros evangelhos, que lá fala como João Batista morreu. Não foi uma morte muito boa, não foi uma morte nada boa, ele não morreu de uma forma legal, mas ele foi importante, ele foi importante na trajetória, ele teve um papel importante, mas não por mérito pessoal. O projeto, a obra é de Deus e toda a honra, toda a glória tem que ser dada a Deus. Dando continuidade aqui, tirando esse ponto aqui do versículo 6, eu até acabei entrando um pouco no versículo 7, que fala que João, deixa eu ver aqui, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Já até abordei o versículo 7. E agora abordando aqui o versículo 8, que fala que João Batista não era a luz. Que a luz verdadeira é Jesus. Não está escrito aqui Jesus, mas
a gente entende dessa forma, até nos versículos posteriores, o apóstolo explica quem é a verdadeira luz. Mas um ponto que eu quero ressaltar aqui, alguém pode perguntar, Denis, eu já vi algumas pessoas falando que os cristãos são luz do mundo. O apóstolo João, quando ele fala relacionado à luz, ele está querendo mencionar que a fonte não é o ser humano. A fonte de salvação, ela é Jesus. Nós somos sim luz do mundo, mas a luz que nós refletimos não é uma luz pessoal, não é algo que vem de mim. A luz que eu reflito é uma luz que vem de Deus, porque o Espírito Santo, ele habita em mim. O Espírito Santo está na minha vida. E o Espírito Santo, ele transmite a luz de Jesus. A luz verdadeira é Jesus. O evangelho que nós pregamos é salvação para o mundo, é salvação para o homem. A glória não é no que eu falo, a glória não é no que eu digo, no que eu sou, mas a glória é no que Jesus é, no que a palavra de Deus diz. Esse é o ponto que o evangelista quer mencionar. A luz, a palavra, não é João, mas sim Jesus Cristo. Nós somos refletores da luz de Deus. Nós informamos ao mundo da vinda de Jesus Cristo, da morte dele na cruz. Essa é a nossa função. Por isso nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. Acho que esse ponto ficou tranquilo. Um outro ponto que eu quero mencionar é um pouco complicado de se abordar, mas deve ser abordado com respeito. Hoje, no mundo em que nós vivemos, nós ouvimos muito falar que todas as religiões são verdadeiras, tudo é verdade, não existe apenas uma verdade, que tudo depende do seu referencial. Então, tudo é verdade, porque nada é verdade. Isso é complicado, mas nós, como cristãos, não concordamos com isso. Tem que deixar claro aqui, nós respeitamos todas as pessoas, nós não somos radicais com relação à ofensa pessoal, nós não fazemos isso, nós amamos a todas as pessoas, nós buscamos o melhor para todas as pessoas. Mas com relação a essa ideia, a essa ideologia, nós não concordamos. A verdade, a verdadeira luz, ela é Jesus. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Jesus, ele é a verdade. Não existe outra verdade. Algumas pessoas não concordam com isso. Nós temos que respeitar a opinião delas, mas nós não concordamos com a opinião. Respeitar a opinião é no sentido de respeitar a pessoa, mas eu não concordo com isso. Eu vivo outra coisa. O evangelho é a verdade para o mundo. Ela é a única verdade. É complicado, não é complicado entender, mas é complicado essa questão do debate, da conversa com outras pessoas. Quando nós formos conversar com alguém que não acredita nisso, nós temos que tratar a pessoa com amor. Nós temos que tentar ao máximo fugir de brigas. Acredito eu que o evangelho não cresce em nada quando nós começamos a brigar. Nós temos que trazer a pessoa a Cristo, não brigar com essa pessoa. Beleza? Com relação a esse ponto. Tem até algumas outras pessoas que gostam de Jesus, que acreditam que Jesus foi um grande homem, Jesus foi um grande filósofo, Jesus foi uma pessoa muito importante, ele falava sobre o amor. Mas mesmo essas pessoas que têm um respeito, que gostam de Jesus, que nos tratam bem, mesmo essas pessoas, boa parte delas não acreditam verdadeiramente
em Jesus como Deus. Jesus ele não foi um filósofo, Jesus não foi uma pessoa muito amorosa. Jesus ele é o próprio Deus. Essa é a verdade da palavra. Isso é o que nós vivemos, isso é o que nós pregamos. Só que o mundo hoje não acredita nisso. O mundo, até lá, né, na época de Jesus, não acreditou. Mesmo tendo vindo João anunciando, mesmo tendo vindo Jesus, mesmo todos os apóstolos pregando, o mundo não recebeu. Mas a todas as pessoas que creram em Jesus, Jesus ele habita em nossos corações. E nós cremos sim que Jesus ele é o nosso Deus. Jesus ele é a verdade. Ele é o próprio Deus, ele é o Evangelho. E nós cremos nisso e nós divulgamos, nós falamos com amor a todas as pessoas. Então é isso. Espero que você tenha entendido, espero ter sido bem claro. Falei bastante corrido, repeti algumas coisas, mas é apenas para que você fixe na sua mente essa verdade. Foi isso que eu entendi do versículo 6 até o versículo 10. Se você tiver algum ponto a mais para acrescentar, por favor, deixe no comentário, tá bom? Vai ser muito edificante para mim e com certeza vai ser muito edificante para as outras pessoas, tá ok? Fiquem na paz, um grande abraço.